observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu... Salve, salve. Vamos agora aguardar um pouquinho o pessoal chegando. Muito bem. Hoje nós estamos uma conversa interessante. Nosso convidado de hoje é o Adailton, da AME Espírito Santo. E acho que tem bastante coisa interessante para a gente conversar aqui, considerando as expectativas, aos anseios, né, que sempre se tem na gestão de uma entidade, né, que tem desafios para superar. E nada mais como a gente destacar a questão que muitas delas são realmente entidades sérias, né, e que passam por perrengues de todas as formas, porque são entidades sem fins lucrativos. São entidades sem fins lucrativos. E aí sabe como é que é, né? Essas coisas é complicado. Então vai muito mais do esforço das pessoas que estão à frente dessas iniciativas. E seria interessante conversar um pouco, saber um pouco o que essas pessoas têm para dizer, né, sobre essas situações. Na live passada, na de ontem, eu falei um pouco sobre o início do projeto Abelhas Nativas, das dificuldades que eu passei, que a gente encontrou, né, no projeto. Lembre-se, são quase 20 anos de história que a gente pode contar sobre o projeto. Tem pessoas que, quando começou, praticamente não tinham nascidos ainda. Hoje já são adolescentes. Acompanhamos muitas dessas pessoas, como é a vida delas, de pessoas que se casaram, né, tiveram filhos, eram apenas trabalhadores rurais e depois assumiram posições de destaque nas suas vidas, né? Inclusive destaques públicos, né? Por exemplo, tenho pessoas que saíram da lavoura e foram secretária de meio ambiente, foram secretária de assistência social, foi vice-prefeita, né? As histórias são várias, né? Várias pessoas maravilhosas que a gente, aos poucos, a gente vai tentar um pouco trazer essas histórias para vocês conhecerem essa realidade que nós temos pelo Brasil afora. Então temos muita gente que a gente precisa conversar, aqueles meandros além simplesmente do processo de criação de abelha, né? Muitas coisas interessantes da história, do entorno, né, das abelhas nativas e do entorno da meliponicultura. Então vamos falar agora, conversar agora. Eu vou chamar agora para conversar com a gente o Adailton. Vamos acrescentá-lo aqui no portal. Vou ver onde é que eu acho ele aqui. Ele falou que está posto, mas eu não estou vendo. Será que tem outra conta no Instagram? Ele não está conseguindo realmente algum problema de entrada no sistema. Eu vou tentar convidá-lo de novo, ver se eu consigo. Está convidado, o convite está feito. Bom, então, o que eu quero dizer? Então, essa diversidade enorme de pessoas e diversos interesses, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, apareceu. Aí, agora está entrando. Vamos ver aí. Então, rapaz difícil. Eu não
eu não sei como é que faz essas coisas de tecnologia demais, não. Deixa eu botar ele aqui no pedestal de novo aqui, porque senão dana tudo. Ó. Ai, ai, ai. Tá ótimo, pô. Oi. Tá ótimo, cara. Que apareceu o convite, e aí eu fiquei perdido. Entrei, mas só estava dando a imagem do lado oposto do celular, né? Então eu estava perdido. Mas tudo bem, boa noite. Boa noite a todos que estiverem aí conosco. Né? Você já deve ter feito um preâmbulo aí, um inicial para o pessoal, né? Exatamente. Eu estava falando com ele o seguinte, Odair. Bom, primeiro, antes de você se apresentar, né? Eu estava falando o seguinte com ele, sobre a questão da segmentação na meliponicultura, né? Uhum. A diversidade de interesses que tem na meliponicultura e que muitas vezes dificulta esse processo nosso de a gente tentar regulamentar o processo de criação e normatização da criação. Entendeu? E é isso mais ou menos também o que a gente vai falar, né? Considerando que nós estamos numa categoria específica dos criadores de abelha, nós vamos falar um pouco da nossa expressão. Mas eu queria que você falasse um pouco de você. Quem é você? Para apresentar para o pessoal. Eu sou Adailto Gonçalves, né? Moro aqui no estado do Espírito Santo. Sou um meliponicultor de aproximadamente uns 20 e poucos anos. Né? Atualmente a gente está num trabalho aqui de associativo, né? De associativismo, né? Estou, inclusive, como presidente da AME Espírito Santo. E a gente tem buscado exatamente difundir um pouco mais a meliponicultura, né? Porque ela é, com certeza, um caminho para muitos de nós, idosos, né? já que a gente vai entrar nessa segmentação, né? Pela facilidade de trabalho que temos com ela, né? Com as abelhas, sem ferrão. Então, é por aí. A gente procura estar sempre aí ajudando os amigos e os que não conhecem, como é a grande maioria, né, não conhecem as abelhas nativas, a conhecerem e valorizar um pouco esses animais e insetos, né, que a gente pode, às vezes, não dar o valor que elas merecem, né? Tá? Olha aí, é o seguinte, você foi funcionário, foi da Caixa Econômica, se não me engano, né? Trabalhou no banco, né? Eu sou aposentado da Caixa Econômica, né? Já tem alguns anos já que eu sou aposentado. E aproveitando que falando em aposentado, né? A gente precisa ficar muito... se preparar para esse momento da aposentadoria. Você, inclusive, já aposentou agora recentemente. Espero que você tenha feito um planejamento da sua continuidade de vida, né? Porque o que a gente percebe, né, é que a grande maioria, e eu vou falar um pouco assim, porque bancário gosta de ir para o barzinho para tomar uma cervejinha, gosta de sentar na mesa dos clubes de terceira idade, né? Ainda bem que eu não sou bancário. Então, mas a maioria dos que se aposentam e que não se planejam para isso, né, acabam indo para os clubes da terceira idade, para os boas convivências, né, e lá vão sentar na mesa e ficar jogando baralhinho e tal, e tomando a cervejinha, e aí já viu, né? Joga metade da sua vida, e principalmente naquele momento em que você está mais ativo intelectualmente, né? Ou está com a cabeça mais preparada para as coisas, né? E acaba jogando fora essa oportunidade de fazer de desenvolver outras atividades, né? Eu, por exemplo, falo que nesse sentido a meliponicultura me completou, sabe? Me completou, porque esse trabalho de associação eu já trago há muito tempo, né? Eu fui presidente da Associação de Gerentes da Caixa Econômica durante 3 mandatos, né? Fundador, inclusive, da associação, né? E depois também de associação de moradores de bairros, né? Então, esse trabalho a gente
gosta de fazer naturalmente. E é o que eu digo para quem está aí na terceira idade. Procura alguma coisa para fazer, e se não tiver alguma coisa que seja dentro das suas habilidades profissionais, né, que a meliponicultura possa ser um desses caminhos, né? Tá? Ô Daí, quando você assumiu a direção aí da AME Espírito Santo, né, você tem quantos sócios a AME tem? Olha, hoje nós estamos com 248 associados, né? A associação tem 6 anos de formada. Desculpa aí, porque eu estou com uma gripezinha meio querendo chegar, né? E o vício do cigarro não para. Então a gente tem que, de vez em quando, dar uma espirradazinha. Mas nesses 6 anos, nós começamos a associação em 18 pessoas, né? Eu sou um dos sócios fundadores, né? E a gente trabalhou esses 6 anos na conscientização, né? Mas a gente percebe claramente que foi nos últimos 2 anos que a gente conseguiu ampliar o quadro de associados, né? Porque ainda tinha muita gente com receio. O que é essa associação? Para que ela veio? Né? E eu percebo pela sequência de associados que a gente teve, que nos últimos 2 anos, 2 anos e meio, é que a gente deu um input e conseguimos ampliar muito, né? Se nós analisarmos que nós somos uma das AMEs mais novas do Brasil, né? E somos a segunda maior em número de associados, precisa-se dar certo valor a isso, né? Tá? Mas assim, como é que é o componente, assim, por exemplo, do pessoal, assim, tem muito pessoal mais jovem, como é que é a questão da segmentação aí do pessoal que é sócio? Coincidentemente, ontem à noite eu fiz um levantamento dos nossos associados, né? Eu não fiz por faixa etária, mas até como nós já estávamos previsto em fazer, né, essa live hoje, eu podia ter me atentado e levantado os dados da faixa etária. Mas o que a gente percebe, pela convivência com os associados, é que a grande maioria está na faixa aí de seus 25 a 40 e poucos anos, né? Existem realmente alguns cabelos brancos como eu, como você, né? Mas não é um número muito grande, não. Tá? Então, a gente tem buscado... Eu fiz essa segmentação, na verdade, por cidade envolvida na associação, né? Então fiz esse levantamento ontem, passei até para os associados, para eles conhecerem os dados, né, de cada cidade deles. Tá? Mas então é o seguinte, o que eu queria chegar no ponto é o seguinte, a questão do pessoal idoso, tá? É um segmento menor, mas que a gente vê assim, muita gente que é interessada e que também tem receio, né? Mas por quê? Porque, na verdade, existe um segmento mais jovem que é muito mais impetuoso no processo de criação. É muito mais inventivo, é muito mais exploratório, né? E que a gente sempre fala nessa necessidade do pessoal mais idoso, assim, que não é assim, não precisa ser dessa forma, né? Você pode fazer criações, inclusive, que são muito mais tranquilas em casa. Na verdade, as pessoas têm que ter aquele sentimento de ter uma colônia de abelha em casa. Tem gente até que faz aquilo que eu chamo de prática de meliponicultura contemplativa, que é você ter um ninho e só ficar observando as abelhas entrando e saindo. Sentar com a cadeirinha na frente, sentar com a cadeirinha na frente da caixa e ver aquele zum, 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 né? Mas eu vejo um detalhe, Murilo, não sei se seria o fator principal que ocorre da gente não ver muito as pessoas idosas no trabalho da meliponicultura, né? Embora nós tenhamos alguns sim, tá?
o que eu percebo é o seguinte, é que nós, eu pelo menos, vou falar de mim, né? Que vivemos a época em que os conceitos de meio ambiente não estavam latentes dentro de nós, né? Eu falo por mim, porque eu só fui passar a ter um cuidado maior com o meio ambiente ou dar o devido valor que o meio ambiente merece após conhecer o grupo de fundadores da AME, sabe? Porque dentro deles, né, eu não vou citar nome para poder não ferir ninguém, mas dentro desses 17 outros que formaram a AME junto comigo, né, uma boa parte deles tem o conceito de meio ambiente bem forte, né? E aí, em cima disso, é que eu falo. Nós, a nossa geração, não estávamos muito preocupados com... Não, vamos usar o que tiver na diversidade, né? E só a partir daí que eu mudei, né? Eu mudei. Então, eu acredito que o fato de não termos ainda muito idoso na mericultura é em função um pouco disso. Por quê? Porque as pessoas que viveram aquele momento não tiveram esse hiato que permitiu eles verificarem uma nova forma de ver o meio ambiente, né? E principalmente as abelhas, né? Aqui no Espírito Santo, eu vou dar um exemplo, né? Além do meu, né? Nós temos 4 outros associados nossos, né? Que declaram toda vez que a gente se encontra de que foi a AME, foi as abelhas, né? que permitiram eles mudarem essa opinião também, sabe? Então, acredito que tenha sido um pouco isso, por não termos mais idosos na mericultura. Eu estava vendo a semana retrasada que o Instituto Federal Baiano, né, fez um trabalho junto com as mulheres, né, inicialmente lá, mas depois eles inseriram um grupo de idosos para descobrirem essa atividade, até como uma forma geradora de renda, né? Então, um trabalho muito bem feito que o Instituto Federal Baiano fez. Eu não lembro o nome do pesquisador, né? Mas que a gente precisa desenvolver isso e mostrar que a atividade tem caminhos para serem explorados de forma sustentável e com geração de renda, né? Porque o idoso, principalmente os aposentados, que não têm, às vezes, o privilégio de ter uma aposentadoria muito boa, né? Precisa comprar os remedinhos dele, né? E se depender da aposentadoria do INSS, é capaz de não conseguir nem comprar os seus medicamentozinhos, né? E com a mericultura ele pode realmente desenvolver isso aí, porque tem uma gama de caminhos que a mericultura pode propiciar, né? E a gente não pode perder isso. Falei demais, né? Ô, Dailton, tem uma coisa aí que eu lembrei agora, que não sei se você conhece o professor Spence da USP de Ribeirão Preto. Pessoalmente não, mas eu conheço o trabalho dele, né? Eu sei que há muito tempo, eu não sei se oferece ainda, eu ofereci sempre curso de meliponicultura para idosos. Era um curso específico para essa categoria, entendeu? O pessoal trabalhar, porque tem muitas coisas, inclusive, assim, que fica pesado para o idoso trabalhar, né? Questão de transporte de caixa, essa coisa toda de manuseio, essas coisas todas, né? Então tem um curso montado, que é um curso assim, bem frequentado, né? Que é uma coisa interessante também, a gente começar a passar passar um pouco dessa visão, né, diferenciada, para as pessoas entenderem que não é tudo igual, né? Você tem diferentes formas de você criar uma abelha, contribuir, né? Não necessariamente da mesma forma. Sim, e cada manejo é diferente, dependendo do local, da pessoa que está fazendo, da experiência da pessoa, né? Então,
é uma diversificação muito grande, né? Da espécie e tudo, né? Então, talvez assim, a gente podia tentar estimular mesmo que as associações, essas entidades, pensassem um pouco também nesse segmento, né? Que eu acho que precisava ter um tratamento especial, tem muita gente interessada, entendeu? Mas não com essa estrutura toda que normalmente se oferece para essas, né, para a criação. Como eu já falei, para mim, assim, uma possibilidade de você fazer uma meliponicultura contemplativa, que é uma coisa muito mais entrojada, uma coisa mais de vivenciar na paz ali, aquele movimento das abelhas, tem muita gente que tem essa satisfação, entendeu? Sim, sim. Muita gente que, inclusive, que não quer ficar manejando caixa, ficar mexendo em caixa, entendeu? Mas aí é aquela história, né? Todo cuidado, tem que ser espécie local, todo o processo. E mostrar que mesmo que ele faça uma criação contemplativa, né, ele vai estar ajudando o meio ambiente, vai estar, provavelmente acontecerá enxameações desses enxames que ele tem lá e tal, já que ele não vai fazer manejo, e estará sempre melhorando a meliponicultura como um todo, né? Tá vendo? Opa, tá uma chuva aqui danada. Ó, vem quase arrebentando a janela ali. Tá tudo quanto é lugar aí no Sudeste, tá tudo assim, né? Tá chovendo demais. Eu vou pegar aqui uns comentários, tá? Para algumas pessoas fizeram alguns comentários aqui que aqui, ó, Jardim de Meles colocou assim, ó, ótima ideia sobre um curso específico para os idosos, né? É uma coisa que uma sementinha que a gente pode plantar para começar a trabalhar com isso também, né? Não ficar só nas crianças também, nos adolescentes, né? Essa é uma coisa interessante. Olhando aqui na minha listagem aqui, praticamente só está... E até Meneghelli entrou ali. Meneghelli, boa noite. Boa noite, Meneghelli é um idoso aí que eu já convidei várias vezes para vir para a associação e ainda não veio esse rapaz. Vou dar uns puxões de orelha dele, é da Caixa Econômica também. Ó, o Francisco Batista 336 colocou assim, ó, depois que conheci Isabel Ferrão, meu conceito sobre a natureza mudou muito. O Francisco Batista é um dos associados mais, não tão recente, né? Mas é um associado recente nosso e tem falado... Ele não é idoso, tá? Mas está chegando já. Hoje, na hora que eu passei o convite lá para o pessoal, os idosos vão começar a falar. Né? Aí um brincou, é só para idoso? Eu falei, ó, se você não é, mas um dia será. Desejo que pelo menos você chegue lá. Se prepare, né? Se prepare. Isabela, boa noite. Estou vendo que você está aí. Adriana. João Luiz também. João Luiz é o nosso ex-presidente. E, de certa forma, foi o percursor da AME, né? Tá certo? Porque João Luiz está aí, ó, assistindo a gente aí, ó. Celicina Ferreira, não é a presidente da AME do Rio de Janeiro? Da AME Rio, né? Então, Celicina, você não vai escapar dessa, não. Vamos botar você nessa roda um dia desses aí. Hoje, na hora que eu conversei com ela sobre um outro assunto, quase que eu falei com ela, você como não é idosa, eu não vou te convidar, mas de repente você podia participar também, falar um pouco. Mas não cheguei a falar para ela. Tem que tomar cuidado, porque tem gente para ficar ofendido, né? Quando fala idoso. Mas eu quero acrescentar, o Murilo, de que o idoso não pode deixar ficar só na frente da televisão. Eu tenho feito muito isso, né? Mas tem que arrumar alguma coisa para fazer, porque se você parar, a mente vai esvaziando, sabe? Então você precisa estar sempre interativo. A Celicina parece que riu aí, ó. Ofendida não, ela ficou não, tá certo. Deixa eu ver se tem mais alguém aí que eu, de repente, passei por cima aqui. Batista novamente aqui. Jardim de Médios aí, ó. Boa noite. Gustavo. Por que nós não se associar? Como é que é? Por que
idosos não têm se associado? É isso que nós estamos falando aqui, né? Às vezes a característica, os conceitos ainda não estão fortes, né? Tá certo? Mas também eu teria que, teria não, tenho que confessar que, na verdade, a AME às vezes falha, né? Falha nessa interação com os meliponicultores. Porque nós imaginamos, não temos isso levantado, mas no Espírito Santo nós devemos passar de 3.000 meliponicultores, entre robistas, conservacionistas, preservacionistas e comerciais, tá? Então, quer dizer, é um universo muito grande, né? Se nós temos 200 e poucos associados, nós não temos nem 10% desse público, né? Então, talvez aí seja até uma falha da própria AME, né? E a gente precisa buscar isso. Nesse levantamento que eu fiz hoje, ontem à noite, que eu passei para os associadores, foi exatamente para a gente verificar como é que estava a nossa infiltração nos 78 municípios aqui do Espírito Santo, né? Então, a gente percebe, assim, percebe não, está claro no levantamento, é que está muito forte a concentração de associados aqui na região metropolitana, né? Então, para mim, isso é um alerta. Tem que fazer alguma coisa para interiorizar mais essas ações, né? Tá? Aí vem aquele dificultador, né? Din-din, dinheiro. Como você fazer isso, né? Então, nós temos que buscar meios. Aí já começaram a aparecer algumas ideias, né? De como a gente fazer isso, né? Uhum. Porque nossa anuidade é R$120 por ano. Anuidade por ano. Uhum. R$120. É muito pouco, né? Para a gente fazer um trabalho grande. Ou maior do que a gente faz, né? Então, a gente precisa fazer o quê? Criar meios para poder ter parcerias, né? E aí a gente se pega com aqueles fatores seguintes. Parceria com quem? Como? Porque a grande maioria daqueles que buscam, eu quero botar um meliponário aqui, o que vocês fazem? Vocês dão as abelhas para nós? Né? E cadê o retorno? Não, quase não tem. Até porque grande parte dos trabalhos que a AME Espírito Santo faz é com as hortas comunitárias, com as comunidades menos favorecidas, né? Então, a gente acaba dando mais do que recebendo. E isso dificulta o trabalho, né? Aí eu acho que dois segmentos importantes aí que eu gostaria, então, de destacar aqui. A questão dos idosos, abrir um espaço para eles, para criar abelha. Uhum. E um outro segmento que eu acho que nós temos que dar muita atenção são os agricultores familiares. Viu? Esses é um segmento extremamente importante que nós temos que investir, porque grande parte do que nós vamos ter de conservação de abelhas nas regiões do interior são por parte desse pessoal, entendeu? Eu fico vendo mais ou menos aquela ideia dos indígenas, por exemplo, se você for ver nas reservas nacionais, claramente você vê que onde tem as reservas indígenas são as áreas mais conservadas que tem, entendeu? Então a gente apostar nesses agricultores familiares, se eu pensando do ponto de vista da conservação, é um segmento importante que a gente tem que estar trabalhando, né? Não pode esquecer disso. E outra coisa, nós tivemos aqui uma grata surpresa com um trabalho que a gente desenvolveu com as famílias da agricultura familiar, né? Ali de Aracruz, né? Nós começamos lá com 4 famílias, duas colmeias em cada uma delas, né? E cada família, ao fazer as suas multiplicações, né? Deixava uma disponível para uma nova família. Sim. E hoje isso já está, vamos dizer assim, proliferando. Eu, sinceramente, como foi um projeto ainda antigo, né?
que a gente acabou já considerou como terminado, porque o nosso objetivo era passar as informações, passar o conhecimento, né? Então a gente fez isso. E de lá, o próprias famílias nos devolveram para aqui, para a AME, 12 enxames, né? Devido às multiplicações que eles fizeram, além das novas famílias que eles inseriram no projeto, né? O projeto era PDRV, né? Então, são situações que a gente tem como fazer, né? E eu acho que seria importante a gente multiplicar essas ações, né? Essa é interessante, que você, por exemplo, no nosso caso, a gente cedia 3 colônias e depois de um tempo eles tinham que devolver as 3. Eles dividiam, né? E devolver 3 para a gente reaplicar em outro local. É assim que funciona. Achei interessante. Essa forma a gente já tem feito mais recentemente com os novos projetos, né? Com novos projetos que a gente está acompanhando, né? A gente geralmente coloca 2 espécies, né? Como aqui a gente tem, a maior parte delas é uruçu amarelo e mandaçaia, então dependendo do local de criação dessas abelhas, a gente também coloca jataí. Então, geralmente a gente faz o quê no novo projeto? Coloca 4 caixas para a pessoa, 2 espécies, 2 de cada, né? Durante 2 anos. E damos ali o conhecimento, ajudamos a fazer os manejos, as multiplicações. No final dos 2 anos, eles devolvem as colônias iniciais, né? Então, agora que a gente já está vendo que podemos ir um pouco a mais. Vamos fazer o seguinte, vai ser as colônias iniciais mais 50%, para poder dar mais espaço para que a gente tenha novos projetos com esses enxames, né? Eu acho que é por aí. Eu tenho um comentário aqui do Filho Coqueiro, que é o seguinte: boa noite. O grande problema é que o idoso com poder aquisitivo de classe média consegue. O problema é que falta de políticas públicas que isola a classe mais carente de ampla vantagem tais fatos. Entendeu? É uma questão séria. Verdade, né? É uma verdade, né? É uma verdade muito presente, né? Que a gente tem sempre que pensar nisso aí, né? Tentar dar uma forma de superar essas dificuldades que estão... Por isso que eu falo, cara, sempre falo assim, quando a questão toda vai para o meio rural, eu tenho uma queda, uma tendência muito grande de dar uma atenção mais especial para esses tipos de iniciativas, viu? Eu acho que é onde tem o maior potencial, inclusive, de conservação e é onde as possibilidades maiores estão ali, né? Uhum. São políticas públicas, né? E aí você falou a questão da manutenção da entidade, questão de anuidade. Uma coisa que a gente está fazendo aqui, pelo Instituto Abelhas Nativas, é gerar renda através de serviço, né? E uma delas, por exemplo, é você oferecer curso, né? A gente não tem essa questão de anuidade, o sócio pagar para... O cara, ele entra quando ele contribui nos projetos, participa dos projetos, né? E os recursos a gente tem que captar através desse serviço. Recebe. Paga pelo que você recebe, digamos assim, né? Então, assim, nós temos, por exemplo, a campanha agora de adoção de ninhos, por exemplo, que as pessoas estão sendo treinadas para criar abelhas, e tem um segmento das pessoas que são as pessoas que fornecem subsídios para ter as caixas e as colônias, né? Uhum. E depois essa pessoa pede para a associação, para a entidade, para ser aceito como sócio. A gente vai em cima do trabalho que ela está fazendo, né? A gente está tomando esse cuidado. E outra forma, assim, tentando ver, através de vender mel, entendeu? Oferecer cursos à distância, essas coisas. É uma forma que a gente tem, né? Eu acho que a gente tem que dar um salto na meliponicultura, né, com relação aos produtos que as abelhas podem nos fornecer, né? Eu vejo, existe aqui no Espírito Santo mesmo, tem um projeto dos indígenas, né, da ilha em Aracruz, que é muito
produtivo, né? E eles têm feito um trabalho comercializando bem esses méis. Mas a grande maioria dos meliponicultores não estão vendo esse nicho para poder explorar. Só está vendo multiplicar a abelha, né? E não que eu seja contra, muito pelo contrário. Tem que se ter essa parte da comercialização de enxames, né? Até fortificada, né? Mas vai acontecer o quê? Vai chegar um momento em que vai saturar, porque a abelha nativa, ela pode nos propiciar, se bem cuidada, se bem manuseada, manejada, ela pode me propiciar 3, às vezes até 4 multiplicações no ano, né? Então, você imagina isso exponencial aí, como é que vai acontecer no mercado daqui a pouco, no valor dessas abelhas, né? É comum a gente ver aqui, principalmente no Espírito Santo, que tem essa dedicação pela multiplicação muito forte, né? Que enxames eram comercializados a 700, 800, 1.000, 1.200 reais, né? Hoje, você vê gente oferecendo por 350, 400, quando está super populosa. Então, quer dizer, tem que se pensar no futuro disso também, né? E aí sim, aproveitar a outra parte. O mel, a própolis, a cera que essas abelhas podem nos fornecer, porque você imagina só, se a gente consegue uma IG, uma identidade geográfica, para um determinado mel, né? De uma espécie, de um local característico daquela espécie. Olha o potencial de valor de um mel desse, né? Porque hoje qualquer IG é muito valorizada, né? Não, aí tem muita coisa ainda para se descobrir ainda, né? A pessoa está pegando muita questão de comércio de colônia, que é o que acho que não é por aí não. Na verdade, quando está falando de conservação, a conservação não estão falando, mas quem está vendendo a colônia, é das abelhas, né? Então, às vezes, nós temos muito problema aí de aquela questão de abelhas que não estão adaptadas para determinada região, né? Quando eu comecei com o curso de online de abelhas em 2015, muita gente me procurou porque estava tendo problema de que as colônias estavam morrendo. As pessoas estavam comprando espécies do Nordeste e criando em São Paulo. E ninguém orientava sobre isso. Então as pessoas estavam precisando de ajuda. E às vezes era até de forma enganosa mesmo que acontecia isso, né? Infelizmente, isso tem acontecido, né? Então, na questão do idoso lá, só para lembrar um pouco, o presidente do Instituto Abelhas Nativas, eu acabei arrumando uma atividade para ele. Você falou que tem que arrumar uma atividade depois que você, né? A atividade que eu arrumei para ele agora, o presidente, agora que ficou com a missão de tentar desenvolver a cerveja que é produzida à base de pólen de abelha, né? Pois é. Ele é o mestre cervejeiro, né? Ele é o mestre cervejeiro. Você já falou que já fez as primeiras garrafas, né? Mas eu não recebi nenhuma ainda, né? Porque você sabe que eu só tomo Coca-Cola, é? A minha mulher gosta de cerveja, tá? Quem sabe quando eu for para aí visitar vocês, eu levo uma garrafa, porque nós estamos preparando as colônias para a produção, para a colheita de pólen, abril, maio do ano que vem. Nós vamos fazer uma produção grande de cerveja, né, para junho, né? E quem sabe tá lá, eu te mando uma, né? Mas qual que é a questão chave do pólen? A questão é a seguinte: normalmente se coloca a cerveja, você coloca mel, coloca pólen como ingrediente secundário. Na verdade, o que está sendo feito? O pólen da abelha, ele substitui totalmente as leveduras tradicionais. Então, você não bota levedura, né? As leveduras que fermentam a cerveja são as leveduras que estão no pólen. Esse aqui é o sensacional. Entendeu? E aí é importante você, embora você está aposentado agora, mas é importante que a academia entre nessa discussão, nessa pesquisa, né, para demonstrar essas
coisas que acontecem que a gente não tem essa noção. Aqui no Espírito Santo não posso colocar ainda, porque o trabalho está sendo desenvolvido por uma universidade nossa aqui, né? Mas ela já conseguiu, no primeiro momento, o trabalho deve ser publicado até o final do ano, no mais tardar até fevereiro. Aí sim a gente vai poder divulgar esses dados, né? Existe uma abelha que nem é a que a gente mais defende aqui, tá? Mas que ela tem um potencial farmacológico muito maior do que outras abelhas que a gente gosta de criar, né? É uma escaptrigona, né? Então, Já ia falar. Já ia falar, né? Eu não posso divulgar os dados e qual abelha é ainda, porque, infelizmente, a academia, quando está em trabalho de evolução da pesquisa, né, ela se segura da informação até que tenha a oficialização do trabalho publicado e tudo mais, né? Mas é uma parceria da AME com essa universidade e que a gente até forneceu os ingredientes para eles fazerem os estudos, os materiais das abelhas para eles fazerem os estudos, e vem coisa boa aí, sabe? Vem coisa boa aí que a gente pode explorar bem essa parte das abelhas, né? Tá? Daí tem uma coisa que é meio complicada aí, porque, por exemplo, as primeiras maturações de mel que foram feitas foram em 2001, 2002. E foi lá as primeiras pesquisas... vocês, né? Foi lá no Maranhão, né? Foi lá no Maranhão com vocês, né? Foi com a gente. As primeiras pesquisas que saíram em 2013. Pois é. Olha, entendeu? Quanto tempo. Então, assim, é muito lento, né, para as pessoas se despertarem para essas coisas e começarem, entendeu? É muito devagar o processo. Leva muito tempo. Infelizmente. A gente até entende, porque, de certa forma, a academia, quando vai atestar alguma coisa, ela tem que passar por vários repliques, né? Testa, para saber se aquela informação que ele vai dar como verdadeira é o ponto correto a ser apresentado, né? A forma correta de ser apresentada, né? Então a gente entende essa demora. Mas não precisava ser tanto, não, né? 10 anos. Não, mas muitas vezes não é isso, não. Muitas vezes não é isso, não. Quando a gente começou a trabalhar com a questão do mel, por exemplo, o pessoal falou que não tinha que pesquisar nada com mel mais não, já estava mais do que pesquisado, entendeu? Então, assim, quer dizer, aquela coisa, você acha que está muito conhecido, então quer perder meu trabalho fazendo, estudando uma coisa que já é bastante conhecida, né? Então, como o mel não tinha valor comercial, como tem hoje, né? O pessoal estava desinteressado, não estava interessado em trabalhar com isso, entendeu? Infelizmente, né? Essas coisas acontecem, né? Olha, o Jardim do Médio está perguntando bastante tempo aqui. Oi? O Jardim do Mérios aí está perguntando se existe aqui no Espírito Santo laboratórios que fazem análise de MEIs. Mais, mas deve ser MEIs, né? Como laboratórios específicos para mel, não, tá? Mas alguns laboratórios conseguem fazer essas análises, né? E também o fato de que algumas universidades, algumas faculdades, têm laboratório de farmácia e estão fazendo algumas análises desses tipos, né? Tá? Falar do Jardim dos Médios. Me diz quem é você, Jardim dos Médios, que eu não estou conseguindo identificar. Você é daqui do Espírito Santo? Maria Marta, boa noite. Mas vamos lá, Murilo. Vamos falar um pouco do idoso na meliponicultura? Pois é. O Emerson. Tudo bem, Emerson.
Obrigado, Emerson. Estou te devendo, né, Emerson? Estou te devendo um projeto lá na escola Santa Catarina, né? Tá? Não está esquecido, não, tá? É questão de prioridade mesmo aqui, ou de braços para a gente abraçar novos projetos. Hoje mesmo já apareceu um do Hospital de Nova Venécia, querendo que a gente possa executar o trabalho lá também. É muita demanda para pouca gente, para pouco dinheiro. Uhum. Pois é. Daí, já são 7 para as 8 agora, tá? Vamos. Eu acho que o Instagram tem no máximo 1 hora de atividade. Não, me falar que é 1h30. Já vim falar 1h30. Mas, de qualquer forma, acho que é muito longo, né? Fica muito longo. A gente podia deixar para outra conversa, continuar essa conversa um pouco mais à frente, né? E só destacar o seguinte, uma preocupação que a gente tem com esses segmentos, diferentes segmentos que nós temos aí de criadores, né? A gente tentar agrupar informações que atendam a esses diferentes interesses. Por isso que a gente criou, nós estamos agora com um site que já está meio parado um tempo, mas a gente está voltando com ele de novo, atualizando, né, que é o Wikipédia, que nós estamos agora trabalhando para atualizá-lo com informações para atender esses diferentes segmentos. Uma delas, inclusive, é a respeito à legislação ambiental de Meliponísio de todos os estados. A gente está coletando as informações de legislação de todos os estados para as pessoas que estejam interessadas, né, sobre o aspecto da legislação. Né? E aí estamos também tendo levantamento para saber se essas iniciativas, que tem muitas iniciativas, são muito interessantes, a gente vê no Instagram, vê no Facebook, mas não está claramente especificado como projeto. A gente não sabe se é uma pessoa individual ou se é uma instituição. Então a gente está querendo agregar aquelas iniciativas que de fato sejam para conservação. E estamos querendo divulgar isso. Né? Tem uma seção que a gente abriu no site que é só para divulgar essas experiências que vale a pena serem registradas e serem mantidas. Eu vejo, por exemplo, o Projeto Abelhas Nativas, que eu coordenei há quase 20 anos. Né? Começou em 2000. Foi praticamente o primeiro grande projeto de conservação de abelhas que teve no Brasil. Né? Na época, ninguém criava abelha. Né? Então, assim, essas informações, essas experiências, elas estão fragmentadas, e precisava juntar isso aí para as pessoas terem um embasamento, se querem replicar, entendeu? Saber como é que as coisas funcionavam, como é que pode funcionar, entendeu? Então a ideia é essa. Se você da AME tem projetos específicos, já vi, eu sei que tem projetos maravilhosos, inclusive os trabalhos com as crianças e tal, eu gostaria que passar essas informações que a gente vai incorporar nesse segmento do site para divulgar. Né? O objetivo é a divulgação. Tá? Da credibilidade à ação, porque na verdade a ideia nossa é pegar uma proposta, a gente vai pegar uma comissão de especialistas, vão ser convidados de várias universidades, e vai analisar o projeto, e se referendar como um projeto de conservação, porque tem que saber, né? Tem muitas coisas que o pessoal fala que é de conservação, não tem nada de conservação, né? Nada, né? Então, se eu referendar que aquele projeto de conservação, a gente vai dar destaque nessa seção do site. E quem sabe a gente faz parcerias mais duradouras, né? mais consistentes, né? Em ações futuras. Né? A nossa intenção, na verdade, é juntar aquelas pessoas que têm propostas interessantes de conservação, né? Através de seus projetos, e criar e agregar no grupo unido, né? Que trabalhem junto para fortalecer essas ações, porque precisamos disso. Com certeza, com certeza. O que eu vejo, às vezes, é como sistematizar esses projetos, né? Ou escrevê-lo corretamente. Né? Aí eu falo que eu não tenho esse conhecimento de sistematização, né? Mas precisa fazer para você poder apresentar isso e as pessoas crerem naquilo, porque aquilo é possível, né? Transformar aquele sonho que você botou no papel, né? Em uma realidade. Né? Porque já dizia
um escritor aí, um escritor não, um político famoso, né? O homem que sonha, né? Você precisa acreditar nele, mas ele tem que trazer dentro dele a determinação de transformar seu sonho em realidade, né? Então, às vezes você fica só no papel e a coisa não anda, né? Então precisa de ter alguém para executar. Né? Uhum. Eu creio que essas conversas que a gente está tendo agora são elementos que possam nos embasar para uma coisa mais consistente futura, né? Pegar as entidades interessadas, já teve uma conversa, né? Você sabe disso, né? Algumas associações já tentaram tentativas de fazer unificar. Então, assim, é questão só da gente persistir nessas iniciativas, entendeu? Que aos poucos a coisa vai saindo, entendeu? Porque eu vou colocar aí bem próximo, aos 4, 5 anos atrás, a gente nem se tinha noção das pessoas que criavam abelha, ou, né? E a meliponicultura deu um pulo, né? de crescimento de 2, 3 anos para cá. Né? Embora vocês, principalmente da academia, já faziam há muitos anos, né? Mas como a academia, como a gente mesmo falou, demora para poder levar ao público aquilo que é feito, por isso que só agora é que está começando a fortalecer esses conhecimentos, né? Mas vamos em frente, tá? Muito obrigado, viu? Alguém fez comentário aí? Você quer fazer algum comentário? Não, eu tô tentando ver aqui no computador, até baixei o som para poder não interferir, né? Tá? Se eu fosse citar todo mundo que entrou aqui, de repente eu posso pular alguém e depois você puxar da orelha e dizer, poxa, não falou meu nome lá, né? Mas estou vendo aqui várias pessoas amigas aqui, inclusive um dos maiores criadores daqui da região, né? Está aqui no meio conosco, né? Tem gente até do Paraná aqui junto, tá? Então é isso aí, agradecer a vocês. Se julgarem que precisa a gente detalhar alguma coisa mais especificamente, coloca aí, né? Sem entrar no mérito de manejo, sem entrar no mérito de espécie, porque esse assunto a gente não para. Quando começa a falar de abelha, a gente não para. Né? Mas alguma coisa relacionada com a atividade e que o idoso pode estar fazendo, né? Coloque aí no site que nós vamos tentar responder para vocês. Tá? Obrigado, Marisa. Não, mas é o seguinte, o negócio é começar a pegar a temática fora do... Porque todo mundo está sabendo, está careca de saber, para ficar manejo, técnico, essas coisas, é o que mais Exatamente. tem. Né? Se a gente for fazer uma live do outro lado da coisa. Né? Do outro lado da coisa que nos interessa. Entendeu? Verdade. Então tá, cara. Eu vejo até pelo simples fato de que a meliponicultura pode ser desenvolvida por criança, por jovens, por idosos, né? E que não precisa de grandes investimentos, tá? Ela pode ser desenvolvida pelo idoso pela facilidade. Nós não precisamos de equipamento nenhum. As caixas, até eu que tomei capenga, consigo levantar uma caixa de abelha dessa, passar de um lugar para outro. Né? Então, uma atividade que dá, sim, para ser desenvolvida por nós da terceira idade. Né? Uhum. Valeu, Daí. Meu irmão, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. E quando grande abraço a gente puder trabalhar outras situações, nós estamos aí de pé à ordem para poder falar um pouquinho. Tá? Sobre até outros assuntos. Quando a gente tiver a oportunidade de nos encontrar pessoalmente, nós vamos render muito aí, vai render muita coisa. Pode ter certeza. Tá? Mas não esqueça a cerveja para minha esposa, não, tá? Tá, pode deixar que está garantido, está registrado aqui. Tá bom? E agradecer o pessoal que nos acompanhou, né? Eu estou
vendo aqui, Foi eu que tem uma boa né? participação aqui. Não conseguia responder a todos, que também é muita gente que botou observações. Eu me confundo, inclusive, com essa questão do celular, faço confusão, porque. Nem fala. Essa tecnologia, para mim, de vez em quando eu fico perdidozinho nela, né? Tá? Eu sou jurássico da tecnologia, mas tento fazer uma coisinha. Mas pelo menos o possível a gente está fazendo, né? Tá bom? A gente vai voltar esse assunto mais à frente, tá? Não vai se encerrar por aqui. E deixo nossos abraços e agradecimento para todos aí. Tudo tá bem. Bom? Eu também quero agradecer a todos que estiveram aí conosco e aos que irão ver isso depois, já que vai ficar lá no Instagram, né? Se quiserem fazer algum comentário, né? Eu vou até deixar aqui o meu deixa eu escrever aqui, presidência, @ms.org. Eu estou deixando aí como é que é? O e-mail nosso aqui, para que se vocês tiverem alguma indagação, ou alguma coisa, ou puderem até nos mandar sugestões, nós estamos aqui de pé hoje para receber, tá? E agradeço mais uma vez o Murilo aí, para me chamar, me convidar para a gente bater esse papo, e para mim foi muito gostoso mesmo, né? Até passei 1h30 sem botar um cigarrinho na boca, tá vendo? Tchau. Tchau, obrigado, boa noite a todos e a todas. Um abraço. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar.